Bem-vindos à nossa análise. Hoje, a gente vai fundo no caso fascinante de uma das personagens mais trágicas da literatura, Emma Bovary. Pois é, essa pergunta é o coração da história da Emma Bovary. É quase um estudo de caso, sabe? Sobre esse buraco que existe entre o que a gente sonha e o que a gente vive. E é exatamente essa dinâmica que a gente vai desvendar agora. Ok, para a gente entender as escolhas que a Emma fez, primeiro a gente tem que voltar um pouco, lá na formação dela. Foi ali que, de certa forma, programaram o que ela deveria esperar da vida. Então, lá no convento, a Emma teve o que na época chamavam de educação esmerada. Sabe? Ela aprendeu tudo que uma moça de boa família precisava saber. Piano, canto, desenho, até como administrar a casa. Tudo muito elegante. Mas a educação de verdade, aquela que realmente marcou a vida dela, vinha de outro lugar. Vinha escondida, dos romances sentimentais que ela devorava. Foram esses livros que ensinaram para ela o que era ou o que ela achava que era felicidade, paixão, êxtase. E aí a gente chega numa imagem que define tudo, né? Toda essa educação, todas essas habilidades, serviam só para deixar o vazio que ela sentia ainda mais evidente. É como ter uma moldura caríssima, toda dourada, em volta de uma tela completamente em branco. Claro, todo esse preparo, essa cabeça cheia de sonhos, acabou criando um conflito gigantesco quando ela bateu de frente com a realidade, com a vida meio sem graça da província. E esse conflito virou uma condição bem específica. O nome disso é ennui. É mais que tédio, sabe? É uma insatisfação profunda com o dia a dia. O livro descreve como uma aranha silenciosa tecendo sua teia no coração. Era uma sensação tão ruim, tão constante, que ela simplesmente precisava fugir daquilo a qualquer custo. E onde a gente vê isso mais claramente? No amor. É só comparar o ideal dela com a realidade. De um lado, o amor que ela lia nos livros, uma tempestade dos céus. Do outro, o amor do Charles, o marido dela, que era uma serena inércia. Para ela, era tudo muito raso, previsível, enquanto o que ela queria mesmo era ser arrebatada por um furacão. Então, com essa insatisfação toda, o que ela faz? As ações da Emma, a partir daqui, podem ser vistas como tentativas. Tentativas desesperadas e totalmente equivocadas de se curar dessa condição. Ela mesma receitou os próprios remédios, digamos assim. Ela foi atrás do que a gente poderia chamar de reforçadores positivos. Primeiro, o luxo. Gastos e mais gastos com roupas, com a casa. Depois, a fantasia. Sonhar acordada com viagens, com uma outra vida. E, por fim, a paixão. Buscar nos casos extraconjugais a emoção que faltava. O problema é que essas curas eram só um alívio momentâneo. Isso acabou virando um vício em fugir da realidade. E foi esse vício que, no fim das contas, levou ela para o buraco. E aqui, olha, está o ponto central da tragédia. A insatisfação vinha de dentro dela. Não adiantava. Nenhuma realidade, nem mesmo os casos apaixonados que ela tanto sonhou, chegava perto do ideal que ela tinha na cabeça. Tanto que ela acabou encontrando nos amantes a mesma insipidez do casamento. Essa busca pela cura, por essa fuga, foi o que deu início a uma espiral de desgraças. Foi uma queda rápida e trágica. Tudo começou com o vislumbre de uma vida de luxo num baile, e daí pra frente foi só ladeira abaixo. As dívidas crescendo, a decepção com um amante. Cada passo para fugir era um passo a mais em direção ao abismo. Então, chegamos ao final. Qual seria o veredito para esse caso tão complexo de Emma Bovary? A vida dela era isso, uma paralisia, uma estagnação total. A imagem é de um navio parado em águas calmas demais, com ela olhando para um horizonte que nunca muda. Nesse cenário, qualquer movimento, qualquer coisa, mesmo que fosse para se jogar um precipício, parecia melhor do que ficar ali, parada. No fim das contas, a verdade é que a Emma simplesmente não se encaixava no mundo dela. Ela era como uma planta tropical, exuberante, cheia de vida, tentando desesperadamente florescer no meio de um inverno rigoroso. O solo era pobre demais para os sonhos dela. E isso tudo nos leva a uma última reflexão, uma pergunta que fica no ar. Qual era a verdadeira prisão de Emma? Era o casamento, a cidadezinha onde ela morava ou era a própria mente dela?